Maria. A maioria já deve conhecer a clássica história de João e Maria, onde a mãe, o pai, ou é a madrasta e o pai, eu não lembro muito bem, não conseguem cuidar dos filhos e acabam abandonando eles na floresta. Ao abandonar eles na floresta, ele chega numa casa de uma bruxa que começa a dar várias comidas pra eles, doces, tudo pra eles ficarem gordinhos, pra bruxa se alimentar deles gordinho. História macabra? Se você for uma criança, provavelmente até que é macabrinha. Até que quando eu era pequeno até achava bem bizarro, mas tem como deixar isso pior. Na primeira versão feita de João e Maria, dizem que a história foi baseada em fatos reais. Sim, fatos reais mesmo. Tinha uma família que não conseguia sustentar a família inteira, então eles tinham que se livrar de algumas pessoas porque senão eles passariam fome. Então a mãe e o pai se livraram do filho, jogando o filho na floresta. No caso, o filho e a filha. Depois que jogaram os dois na floresta, eles caminharam e encontraram a casa de um senhor que falam que esse senhor era meio que um demônio. E esse senhor fez a mesma coisa da bruxa, alimentou eles para poder se alimentar. Mas conta a história que foi baseada em fatos reais essa história, porque aconteceu mesmo de um moleque ter saído de casa, a mãe abandonado ele lá, o pai e o filho, e deixado ele na floresta. Então outras pessoas, como a situação estava bem ruim, ninguém tinha comida, outras pessoas iam na floresta caçar e se encontravam essas crianças, elas pegavam essas crianças e faziam comida com o corpo dessas crianças. Então diziam que antigamente, lá pela Europa, largava essas pessoas, tipo as crianças, dentro do mato e outras pessoas iam caçar pra ter o que comer. Tipo mãe e pai que não tinha coragem de canibalizar o próprio filho, mas também não tinha como manter ele, largava lá na floresta pra ele ser comido por outra pessoa. Eu sei, é bem bizarro e bem estranho, mas a gente já começa assim porque as outras não são leves também. Vamos pra próxima. Os Três Porquinhos. Essa é outra que provavelmente todo mundo conhece, a dos Três Porquinhos, onde os três porquinhos são expulsos de casa e a mãe fala: não vamos mais cuidar de vocês porque vocês estão velhos. A gente tem um porquinho preguiçoso, outro bem mais preguiçoso ainda, e a gente tem um mais focado, um que não é tão preguiçoso, que pensa no tempo e tudo mais. Então os três porquinhos vão morar juntos, na história que você já deve ter visto. Um constrói uma casa de palha, o outro constrói uma casa de madeira e o outro constrói a casa de tijolo. Nessa história o que acontece? Um lobo mau chega para se alimentar dos porquinhos e ele assopra a casa do de palha, a casa do de palha cai, ele corre para a casa de madeira. Aí ele vai, assopra a casa de madeira cai e os dois correm para a casa de tijolo. Depois disso ele assopra de tijolo, o porquinho, que não foi preguiçoso, construiu uma casa de tijolo, ela não vai cair com um sopro. E ele tenta invadir pela chaminé, queima a bunda, vai embora e os três porquinhos vivem felizes para sempre. História simples, nada de mal nela, até vocês verem a verdadeira versão. Contando tudo aquilo, a parte que a mãe se livrou dos porquinhos, porque eles já estavam velhos, falaram pra eles construir toda a casa, eles construíram casa de palha, casa de madeira e casa de tijolo, até aí tudo é verdade. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar mais bizarras. Chegou o lobo, foi na casa do de palha. Ele assoprou e derrubou a casa do de palha. Só que o de palha, em vez de correr pra casa do de madeira, não teve tempo dele fazer isso. O lobo simplesmente se alimentou dele totalmente, comeu o porquinho na hora. Então, menos um. Depois disso, ele vai pra casa do de madeira. Claro que uma casa de madeira não vai cair com um sopro. Então ele dá chute, soco, empurra e derruba a casa de madeira. Novamente, esse não consegue fugir para casa do de tijolo e é devorado, menos um porquinho. Então a gente já tem dois porquinhos, só faltou o que não é preguiçoso, que tá dentro da casa de tijolo. Aí depois disso ele resolve ir atrás do terceiro porquinho, ou da casa de tijolo, e assopra, chuta, faz de tudo, mas a casa não cai porque é de tijolo, foi bem construída e foi preparada para isso. Ele até tenta oferecer frutas, coisas pro porquinho sair, para ele poder se alimentar do porquinho, só que o porquinho é inteligente e não sai. Então, o lobo tem a ideia de entrar pela chaminé. Só que o porquinho, como já estava esperando isso acontecer, na hora que o lobo entra pela chaminé, ele já tá com um caldeirão lá de sopa e o lobo cai lá dentro e ele faz um guisado de lobo. Beleza, a história poderia acabar por aí, mas não acaba. O porquinho, não satisfeito, depois que fez um guisado de lobo, ele se alimenta da sopa de lobo que ele fez. Ou seja, ele comeu o lobo e os dois irmãos que estavam dentro do lobo.